Boa noite, amigos. Vou fazer igual o pastor Fernando. Quem está feliz, diga amém. Quem acha que eu me pareço mais alto do que na TV, diga amém. Obrigado. Antes que você cometa essa gafe, não diga lá fora: pastor, você na TV parece mais alto. Não diga, agrada os visitantes que vêm à sua igreja, tá bom? E isso não mexe com a minha autoestima, porque lá em casa nós somos em 9 filhos e eu sou o maior. Eu não estou brincando não, nós somos em 11 e eu sou o maior. Quando a família se reúne, eu fico super feliz. Você está bem? O pastor perguntou quantos assistem a Bíblia Fácil, né? Então, se você tiver uma pergunta fácil, no final do culto eu posso responder, tá bom? Se for difícil, manda para o Leandro Quadro na Mira da Verdade, que aí você facilita a minha vida, tá bem? Nós temos estudado o livro de Daniel ao longo dessa temporada. Estamos nos preparando para Apocalipse 2015. Vamos gravar também esse tema. E eu queria estudar com vocês hoje um tema de Daniel, que vai passar pelo livro de Daniel. Na leitura que foi feita inicialmente, foram lidos 2 versos do capítulo 18 de Apocalipse, falando sobre a queda de Babilônia. E esse é o tema que eu queria estudar com vocês. Vamos começar com 2 salmos. Esses 2 salmos da Bíblia, eles funcionam como um contraponto, um do outro. E eu vou precisar muito da ajuda da igreja no estudo de hoje. O pastor Fernando já orou, mas antes de começarmos eu quero orar de novo, porque oração nunca é demais. Você pode fechar os seus olhos? Pai Santo, estamos felizes por estarmos em Tua casa nessa noite, em circunstâncias tão favoráveis. Felizes por Cristo, nosso Senhor e Salvador, felizes por Tua palavra que temos em nossas mãos. Nós vamos estudá-la agora. Nós queremos te orar, para que o mesmo Espírito Santo que esteve com Daniel, com Jeremias, com Isaías, com João, há 2.600 anos atrás, há 2.000 anos atrás, possa estar conosco nessa noite, para que Ele abra não apenas a nossa mente ao entendimento, mas que Ele abra também o coração à aceitação, porque esta noite será uma noite de decisões. Precisamos tomar sérias decisões ao Teu lado, e nenhuma delas poderá ser tomada a não ser pela influência do Teu Espírito. Por isso te convidamos para estar em nosso meio. Queremos ficar reverentes ante a Tua face, para que os Teus anjos tenham prazer em adorar junto conosco. Vamos abrir o Teu livro agora. Ilumina-nos mais uma vez no estudo da Tua palavra. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Me ajudem. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Qual foi o segundo rei de Israel? Davi. O terceiro? Salomão. Apenas durante esses 3 reinados, o povo de Israel foi um povo unido em 12 tribos. Quando morre Salomão, nós temos 2 sucessores ao trono, Roboão e Jeroboão. E pela primeira vez na história do povo de Deus, as tribos se dividem. 10 tribos vão para o norte e a sua capital fica em Samaria. 2 tribos ficam ao sul, capital Jerusalém. As 10 tribos do norte passam a ser chamadas o reino de Israel. Passa a ter os seus reis e os seus profetas. E as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, elas passam a se chamar o reino do sul, com a sua dinastia e os seus profetas. Acontece que essas 10 tribos que estavam ao norte foram destruídas pelo Império Assírio no ano 722 a.C. E sobraram apenas 2 tribos. Mas finalmente a tribo de Judá não poderia ser destruída, porque era de Judá que viria o Messias.
Então o povo de Deus não poderia ser completamente aniquilado. Só que essas duas tribos, por causa do pecado da idolatria, elas também iriam para cativeiro. Mas antes que elas fossem para cativeiro, Deus deu ao povo toda a orientação para que eles fossem para o cativeiro seguros do cuidado e da proteção divina. Como diz Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro o quê? Revelar os seus segredos a quem? Aos servos, os profetas. Então abra sua Bíblia no profeta Jeremias, no capítulo 25. Jeremias, capítulo 25, leia comigo os versos 11 e 12. Jeremias 25, 11 e 12, diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia, quanto tempo? 70 anos, verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia, e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles o quê? Ruínas perpétuas. O profeta Jeremias, antes do cativeiro, disse qual povo escravizaria o reino do sul. Que nação seria? Que nação? Babilônia. Por quanto tempo Babilônia escravizaria o povo de Deus? 70 anos. Então veja, o povo antes de ir para o cativeiro já tinha essas informações. Depois que se passassem os 70 anos, Deus libertaria o seu povo. E através do profeta Isaías, Deus apontou o libertador. Agora volte algumas páginas da sua Bíblia para Isaías 45. Olha comigo o verso 1. Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Quem é que Deus iria usar para libertar seu povo? Ciro. Sabe quando é que Isaías escreveu essa profecia? 150 anos antes que Ciro nascesse. Volta 2 versos. Isaías 44, 27 e 28. Isaías 44, 27 e 28. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Qual seria a estratégia militar que Ciro usaria para derrotar Babilônia? Que digo à profundeza das águas, o quê? Seca-te, e eu secarei os teus rios. Então os profetas disseram, vocês vão para cativeiro. Babilônia vai escravizar vocês, mas quando se passarem 70 anos, eu vou levantar um libertador. Ele vai se chamar Ciro. Eu irei adiante dele abrindo as portas que não se fecharão, e eu vou fazer secar os rios, e Babilônia vai cair. Então o povo estava se preparando para o cativeiro. Nabopolassar, o líder do império neobabilônico, morreu no ano 612. O filho dele sentou no trono, Nabucodonosor. E no ano 605, ele invadiu Jerusalém pela primeira vez. De fato, Nabucodonosor vai invadir Jerusalém 3 vezes: 605, 597, 586. Lembrando que antes de Cristo a gente usa essa contagem decrescente. No ano 605, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou todos os príncipes do povo judeu como cativos para a Babilônia. E entre estes príncipes
há 4 que nós conhecemos muito bem e até as crianças da igreja. Quem são eles? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel tinha 18 anos quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Exatamente 18 anos. E eles viajaram a pé 1.500 quilômetros de Jerusalém até Babilônia. E lá eles foram escravizados. Quando o povo judeu chegou em Babilônia como escravos, eles escreveram um salmo. E esse é o primeiro salmo que eu quero estudar com vocês. Abra a sua Bíblia no Salmo 137. O povo de Deus chegou em Babilônia e eles escreveram lá em Babilônia o Salmo 137. Assim diz o Salmo: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de quê? Sião. Às margens dos rios da Babilônia. Quais são os rios da Babilônia? Tigre e Eufrates. A faixa de terra entre estes 2 rios é conhecida como Mesopotâmia. A palavra mesos quer dizer entre e potames, rios. Então, Mesopotâmia é uma faixa fértil de terra entre o Tigre e o Eufrates. E aí foi construída, lá em Gênesis ainda, a Torre de Babel. E no lugar da Torre de Babel se ergueu a cidade de Babilônia. E o rio Eufrates cortava a cidade de Babilônia na diagonal. Então eles escreveram: nós nos assentávamos às margens dos rios da Babilônia. E diz o Salmo, lembrando-nos de quê? Sião. O que é Sião? Sião é um monte em Jerusalém, em cima do qual Salomão construiu o templo. Então, quando a Bíblia fala do Monte Sião, é uma alusão ao templo. E eles estavam com saudades do templo. E aí continua no verso 2: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Verso 4: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor? Aonde? Em terra estranha. Então os caldeus ou babilônicos disseram assim para os judeus: cantem para nós dos hinos que vocês cantam lá no santuário. E eles disseram: nós cantarmos o canto do Senhor em terra estranha? Jamais. Agora fique sabendo uma coisa: que a nossa mão direita se resseque, para que nunca mais tanjamos nossa harpa, que a língua cole no céu da boca, para que nunca mais cantemos, se nós nos esquecermos de Jerusalém, a nossa maior alegria. Nós só iremos ficar aqui 70 anos, porque quando se passarem 70 anos, Deus vai levantar um homem chamado Ciro, e ele vai nos libertar das vossas mãos. Feliz aquele que nos libertar das vossas mãos. Feliz aquele que pegar os filhos de vocês e esmagar a cabeça deles contra as pedras. Está aí no Salmo. Em casa leia todo o Salmo com cuidado. O tempo começou a correr. 70 anos foi o período profetizado. Quando os 70 anos já estava quase no fim, cumpriu-se a profecia de Jeremias. Ciro aliou-se a seu tio Dario, e houve uma fusão dos medos com os persas. Eles começaram a guerrear contra as cidades vizinhas, começaram a dominar a região, e faltava agora a Babilônia. Eles se aproximaram de Babilônia e armaram acampamento. Só que Babilônia era uma cidade inexpugnável, não poderia ser vencida. Por que não? Basicamente por 2 fatores. Primeiro, ela possuía altas muralhas,
e as muralhas era a principal defesa de uma cidade naqueles tempos. Como transpor essas muralhas? Segundo, a principal estratégia militar dos tempos bíblicos era o cerco. O que significa isso? O exército rodeia a cidade e não deixa ninguém sair, nem a comida entrar. Ou todo mundo morre de fome ou se rende. Só que por causa do rio Eufrates, que cortava a cidade, os babilônicos poderiam cultivar a sua margem. E segundo os historiadores, a cidade de Babilônia poderia resistir a um cerco de 20 anos. Quem é que vai ficar 20 anos lá fora esperando esse povo sair? Ninguém. Por isso Babilônia não poderia ser vencida. Heródoto é conhecido como o pai da história. E por certo há professores da área de história aqui. Esta palavra história surgiu com ele, porque ele, ao contar estas coisas, ele colocou o nome na sua obra de história. Daí veio o conceito que nós temos. E na sua obra História, que possui 2 volumes, Heródoto diz claramente, não sabe se por indicação divina ou se alguém contou para ele, mas Ciro usou esta estratégia que a Bíblia falara para que ele vencesse Babilônia. Ele pegou o leito do rio Eufrates, as águas que corriam, e desviou para uma outra direção. E entrou marchando com os seus soldados pelo leito do rio, que segundo Heródoto, entraram com as águas batendo na altura das coxas. Quando eles chegaram dentro de Babilônia, todos os portões que deveriam estar trancafiados, estavam todos abertos, porque a profecia dizia que Deus iria diante dele e que abriria as portas que não se fechariam. E quando os babilônicos menos esperavam, Ciro já estava dentro da cidade. Isso aconteceu na mesma noite em que o rei de Babilônia, Belsazar, neto de Nabucodonosor, deu uma festa para 1000 convidados. Você se lembra dessa história em Daniel capítulo 5? E enquanto ele estava reunido com esses 1000 convidados, e eles já estavam bêbados de tanto vinho, ele teve uma ideia. Mandou buscar no templo de Marduk, o principal deus babilônico, lá em Esagila, os utensílios sagrados que o seu avô, Nabucodonosor, roubara do templo. E quando chegaram os utensílios de ouro e de prata, Belsazar começou a beber vinho nos cálices sagrados usados para o serviço religioso do templo. E quando ele fez isso, foi a última gota na taça da paciência de Deus. E uma mão divina apareceu na caiadura do palácio e escreveu Mene, Mene, Tekel, Peres. Quando a multidão de 1000 convidados e o próprio rei viu uma mão misteriosa escrevendo na parede do palácio, ninguém entendeu nada, e ele quase morreu de medo. Mandou chamar os magos, os encantadores, aquele bando de incompetente que assistia a ele. Quando eles chegaram, eles pareciam estar lendo japonês, não entenderam nada. E o rei ficou mais desesperado ainda. E no desespero dele, a rainha mãe, a mãe dele, a quem Heródoto vai chamar de Nitócris, disse para ele assim: nos dias do teu avô, tinha um homem aqui em Babilônia que sabia interpretar sonhos e visões. Se você o chamar, ele vai dizer o que está escrito aí. Foram buscar quem? Daniel. Que idade tinha Daniel? Quase 90 anos. E quando Daniel chegou e leu o que estava escrito na parede, Daniel entendeu do que se tratava. Voltou-se para o rei e fez uma das mais severas repreensões que eu tenho na Bíblia. Daniel disse para Belsazar: você é um cabeça dura mesmo. Você não aprende nada. Você sabe que o teu pai perseguiu a mim,
o teu avô nesse caso, que é o ancestral ali no original, por isso fala pai. Você sabe que o teu avô perseguiu a mim e os meus amigos quando nós chegamos aqui, mas Deus foi fiel e nós fomos achados 10 vezes mais sábios que os sábios de Babilônia. Você sabe que seu pai sonhou com uma estátua, e essa estátua fala de 4 impérios, ou seja, a Babilônia não duraria para sempre. Você sabe que seu pai lançou meus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente, e Deus preservou a vida deles, mas nem isso te serviu de lição. Você sabe que o seu avô pastou 7 anos como animal, e depois Deus o restituiu ao trono, mas você não atentou para isso, e em vez de aprender, você age como um menino mimado. Sabe o que está escrito aí? Contou Deus o teu reino e deu cabo dele, porque você foi pesado na balança e achado em falta, e o seu reino vai ser dado aos medos e os persas. Pois quando Daniel terminou de interpretar a escritura, Ciro já estava dentro da cidade. Aquela era a noite, 13 de outubro de 539 a.C. Você percebe que entre nós tem gente como Belsazar? Deus vai falando, mas a gente às vezes se comporta como um adolescente, um cabeça dura, que não quer encarar a vida com seriedade, que não quer entender a realidade do mundo que a gente vive, que não quer tomar uma decisão por Cristo. Eu não sei quanto tempo você tem, mas na Semana Santa agora desse ano, eu fui fazer a Semana Santa em 2 locais, no primeiro final de semana num local e no segundo em outro. No sábado à noite, do início da Semana Santa, eu batizei um senhor. Sábado à noite, umas 9 da noite. No domingo 11 pela manhã, ele infartou. O que teria sido desse homem se ele não tivesse naquela noite tomado a sua decisão por Cristo? Belsazar era assim, conhecia todo o plano de Deus, mas agiu como um rebelde. O cilindro de Ciro, que é um dos maiores achados arqueológicos, que hoje está no Museu Britânico em Londres, escrito pelo próprio Ciro, nas linhas 14 e 15, conta como Ciro desviou as águas do Eufrates, que alimentava a Babilônia, para derrotar a Babilônia e libertar o povo de Deus. Quando a Medopérsia venceu a Babilônia, não é Ciro quem se assenta no trono. Isso está claro no capítulo 7, pelo levantar-se do urso de um lado por último. Significa que o principal rei Medo-Persa não seria o primeiro a sentar no trono. E o primeiro foi Dario, que tinha nessa ocasião 62 anos. Agora, quando Dario se assenta no trono, olha o que acontece. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Leia o verso 1 comigo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, seriam de quantos anos? Então Daniel, lá em Babilônia, no 6º século ou antes de Cristo, leu o mesmo texto que nós lemos nessa noite, Jeremias 25, 11 e 12. E quando Daniel leu esse texto, ele disse que ele descobriu nos rolos do profeta Jeremias de que a assolação de Jerusalém e do santuário deveriam durar apenas 70 anos. Então agora o que faz Daniel? Daniel faz uma oração. Olha o verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso,
ouve a oração do teu servo e as súplicas sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Agora esse homem com quase 90 anos se põe de joelhos e diz assim: nós temos pecado contra o Senhor, nós temos falhado contra o Senhor, mas cumpra a tua promessa feita através de Jeremias. O Senhor disse que seriam 70 anos, cumpra a tua promessa e nos liberte de Babilônia. E quando Daniel se pôs a orar, um dos homens mais santos que já habitou essa terra, o céu enviou o anjo mais poderoso que tem lá. Como ele se chama? Gabriel. Gabriel só vem à terra em momentos específicos. Estão lembrados de quem trouxe a notícia de que Maria daria à luz a um filho? Gabriel. Quem é que disse para José não abandonar a sua esposa, porque o filho era do Espírito Santo? Gabriel. Quem é que foi junto à tumba naquele domingo pela manhã e chamou Cristo à ressurreição? Gabriel. Ele disse: filho, teu pai te chama. E Jesus se ressuscitou. O Pai o ressuscitou e o Espírito o ressuscitou. Mas esse anjo só vem à terra quando ele vai enfrentar frontalmente o mal. E ele veio para trabalhar no coração de Ciro e Dario, para que eles assinassem o decreto. Mas quando Gabriel chegou na corte medo-persa, o diabo também chegou. E o diabo começou a tentar influenciar Ciro e Dario para que eles não assinassem um decreto. E esta briga desses dois seres durou 3 semanas, 21 dias. Depois de 21 dias em que a briga estava acontecendo, a Bíblia diz que Deus enviou quem? Miguel. E quem é Miguel? O próprio Cristo. E quando Jesus chegou na corte medo-persa, o diabo foi expulso e Ciro assinou o decreto. O povo de Deus agora poderia voltar para Jerusalém. Mas por que é que o diabo tentou atrapalhar os planos? Por que é que o diabo não queria que o povo de Deus voltasse para Jerusalém? É simples. O diabo estuda profecias e o diabo sabia que em algum momento da história Jesus se encarnaria, o Messias viria. E se o povo de Deus voltasse para Jerusalém, reconstruísse o santuário e voltasse o sacrifício de animais, quem é que no tempo aprazado viria? O Messias, para quem os animais apontavam. E isso seria a derrota do diabo, e era isto que ele não queria. Mas quando veio Miguel, o diabo foi expulso e Ciro assinou o decreto. Você imagina que o povo de Deus deva ter feito uma grande festa, não? Depois de 70 anos escravos, vamos voltar para nossa casa? Nada disso. Não houve festa nenhuma. Sabe por quê? Porque os judeus não quiseram mais sair de Babilônia. Quando Ciro assinou a autorização, que está lá em Esdras capítulo 1, a maioria dos judeus não quis voltar. E Esdras capítulo 2 menciona as famílias que voltaram por nome. E sabe por que a maioria não quis voltar? Porque eles disseram assim: nós deixarmos Babilônia para morar numa cidade que está em ruínas? De jeito nenhum. Nós vamos continuar aqui. E sabe por que eles queriam continuar em Babilônia? Porque o povo de Deus em Babilônia criou laços, criou raízes. Os judeus em Babilônia, eles prosperaram. Os judeus fundaram casas de comércio em Babilônia. E essas casas de comércios
são as precursoras dos bancos modernos. Os judeus prosperaram tanto que na hora de sair, eles disseram: nós deixarmos esta cidade, esta Nova York, para ir lá para Aimorés, em Minas Gerais? Tem alguém de Aimorés aqui da minha cidade? Só eu, né? Ninguém quis voltar. Mas os que voltaram também escreveram um salmo. E o salmo que eles escreveram é o contraponto do Salmo 137, que é o Salmo 126. Olha a sua Bíblia aí no Salmo 126. É um cântico de romagem, ou seja, é um salmo para ser cantado enquanto você está caminhando. Imagine o povo de Deus voltando de Babilônia para Jerusalém e cantando assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos o quê? Alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo o quê? Os seus feixes. O povo voltou, uma minoria. E aqueles que ficaram em Babilônia? Quando você lê o livro de Esther, todos os problemas que os judeus passaram ali, foram esses judeus que não quiseram voltar, quando Deus ordenou que eles voltassem. Mas esses que voltaram, num tempo difícil, eles reconstruíram a cidade e o templo. Quando terminaram a reforma do templo, que passou a se chamar o templo de Zorobabel, porque Zorobabel era o governador da Judéia nessa ocasião, não havia mais a Arca da Aliança ali. Esta Arca da Aliança havia sido escondida por alguns judeus piedosos, antes da primeira invasão de Nabucodonosor. E até hoje, a Arca nunca foi encontrada, ainda que alguns achem que ela foi, por causa de Indiana Jones. Mas aquilo é só filme, gente. E no lugar do Santíssimo, onde estava a arca, eles colocaram uma grande pedra. Esta casa reformada, em nada se comparava ao templo de Salomão. E foi aquela cerimônia de reinauguração, uma cerimônia agridoce. Aqueles jovens que haviam nascido em Babilônia, nunca haviam pisado em Jerusalém, nunca haviam visto o templo. E eles estavam felizes, porque pela primeira vez eles iam sacrificar na casa de Deus. Os mais velhos, que haviam conhecido a glória do templo de Salomão, estavam tristes, porque essa casa reformada em nada se comparava à glória daquele templo de Salomão. E nessa cerimônia agridoce, levantou-se o profeta Ageu e pronunciou as palavras que está no seu livro, capítulo 2, versos 7 a 9. Ageu profetizou assim: a glória desta última casa, que hoje está sendo reinaugurada, será maior do que a primeira, porque nela pisará o desejado de todas as nações. Passaram-se 500 anos, e na plenitude dos tempos, diz a Bíblia, Deus enviou seu Filho. E quando Jesus, em Mateus 24, verso 1, entra no templo, cumpre-se a profecia de Ageu, e o desejado de todas as nações veio visitar seu povo. E graças à vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição, a sua intercessão no santuário e a sua volta que está prestes, eu e você temos um novo direito à vida eterna. Eu fico às vezes meditando e pensando, o ser humano tem diante de si a maior bênção que o céu poderia outorgar, a vida eterna na pessoa de Jesus. Mas ao invés de nós nos voltarmos para esta esperança, com todas as forças da nossa alma, a gente fica gastando tempo com outras coisas e encara a religião como algo secundário. Alguns até acham que pela sua sabedoria, pelos seus estudos, pelo seu patrimônio, nem de Deus precisam.
E estes, quem sabe, terá que esperar um momento difícil da vida, em que, quem sabe, o negócio quebre, ou uma doença incurável bata à porta, e você vá parar num leito de um hospital, para poder olhar para o céu e reconhecer que há um Deus. Não espere esse momento. Faça isso quando as coisas vão bem. Cristo veio para trazer esperança para mim e para você. Todos nós que estamos aqui, do mais velho ao mais novo, temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Só há dois destinos para o ser humano: salvação ou perdição. Não há um terceiro destino. Quer você queira ou não, Jesus está voltando. E nós temos que nos preparar para esse dia. Pois bem, mas isso tudo é história. O que essa história tem a ver conosco nessa noite? Abra sua Bíblia em Apocalipse 18. Apocalipse 18. Leia comigo o verso 2 e o verso 4. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu. Quem? A grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo o quê? Retirai-vos dela quem? Povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O livro do Apocalipse foi escrito no final do primeiro século. E João está dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. O Apocalipse não pode estar se referindo à cidade de Babilônia, porque essa caiu no sexto século, lá em 539. O Apocalipse está se referindo a uma Babilônia mística ou espiritual, que existe hoje e vai existir até o dia da volta de Cristo. Então a pergunta que eu faço para vocês é: o que simboliza a Babilônia no Apocalipse? Assim como a palavra Babel, da Torre de Babel, significa confusão, Babilônia na Bíblia é a sede do inimigo do povo de Deus. E hoje representa a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Esse mosaico de igrejas, cada uma defendendo a sua verdade, é o que hoje constitui Babilônia. E você hoje tem igreja para todos os gostos. Parece que você vai a um shopping e escolhe que igreja você quer seguir de acordo com a sua vontade, com os seus critérios. E a igreja deixou de ser o lugar que prega a palavra, a verdade e aponta o caminho para o céu, para tornar-se um instrumento mercantilista. Segundo uma enciclopédia publicada em Oxford há alguns anos atrás, existem catalogadas no mundo 34.000 religiões. E quando alguém quer seguir a Deus, a sua palavra, ele se pergunta: mas para onde eu vou? E aí está a Babilônia. E Babilônia está se polarizando em 4 segmentos. Primeiro polo de igrejas, só se preocupa com o dom de línguas. Segundo polo de igrejas, só se preocupa com exorcismo. Terceiro polo de igrejas, só se preocupa com a cura divina. E quarto polo, teologia da prosperidade. Todas as igrejas hoje estão se polarizando. Primeiro bloco de igrejas, só se preocupam com o dom de línguas, ou glossolalia. Amigos, o dom de línguas é um dom bíblico ou não? Sim, é. Mas o que acontece no pentecostalismo hoje, na minha opinião, não é o verdadeiro dom de línguas. E por que não é? Eu não tenho muito tempo, mas eu queria dar 3 motivos para vocês. Primeiro, o dom de línguas na Bíblia, a sua primeira ocorrência foi em Atos 2.
E lá em Atos 2 nós aprendemos que os discípulos que falavam o grego e o aramaico, para que o evangelho fosse pregado, eles falaram em outras línguas, não línguas estranhas, outras línguas. E se você enumerar, havia no dia de Pentecoste, em Atos 2, 16 nações reunidas, partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, da Mesopotâmia, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, 16 nações, que não falavam a língua dos discípulos. E para que Deus pregasse o evangelho para estes povos, Deus deu aos discípulos a habilidade de falar uma língua com a qual eles nunca haviam entrado em contato. Então, o dom de línguas na Bíblia é Deus capacitar você a falar uma língua com a qual você nunca teve contato, nunca estudou. Por exemplo, se estivesse entre nós nessa noite um russo que não entendesse nada de português e Deus quisesse alcançá-lo, eu estaria pregando como estou e ele entenderia perfeitamente o que eu estou falando. Primeiro ponto, o dom de línguas é a habilidade de falar uma outra língua com a qual você nunca teve contato. Segundo ponto, todos os que estavam em Jerusalém naquele dia estavam estupefatos e diziam um para o outro assim: não são esses aí galileus os que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O adjetivo usado em Atos 2 é língua materna. Amigos, qual é a língua materna da Inglaterra? E da França? E da Alemanha? Ou seja, o dom de línguas é você falar uma língua falada por alguma nação. Terceiro ponto, a 1 Coríntios 12 nos ensina de que o dom de línguas e os dons espirituais é uma distribuição do Espírito Santo. Se é Ele quem distribui, nas palavras de Paulo, como lhe apraz, eu não posso pretender que todos na igreja tenham o mesmo dom. Porque não sou eu quem distribui, é o Espírito Santo. Mas a doutrina pentecostal da subsequência ensina que quando o crente é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas. E se ele não fala em línguas, é porque ele não foi batizado com o Espírito Santo e continua sendo um cristão de segunda categoria. Você está entendendo porque eu não acho que o que acontece no movimento pentecostal é o autêntico dom de línguas? Porque todos falam ao mesmo tempo uma língua que não é materna de nação nenhuma, ninguém entende o que fala, ninguém entende o que ouve, e o culto vira uma verdadeira balbúrdia, uma bagunça. E enquanto esses movimentos estão nesses cultos balbúrdicos, a palavra de Deus, ela permanece como? Fechada. E você, quando conversa com cristãos hoje, você percebe a superficialidade do conhecimento bíblico. Não sabem nada de Bíblia. E a culpa não é deles, a culpa é dos líderes que têm a função de ensinar e não ensinam. E milhares de pessoas estão enredadas nessas igrejas, falando línguas e línguas, e não estão aprendendo o puro Evangelho de Cristo. Mas o que nós lemos em Apocalipse 18:4? Sai dela quem? Ou seja, Deus tem um povo em Babilônia. E em qualquer denominação, em qualquer igreja, em qualquer movimento, Deus tem filhos e filhas sinceras, a quem Ele está chamando para sair da confusão, para sair de Babilônia e se unir ao seu povo. Eu fiz teologia com um rapaz chamado Giovanni, que hoje é pastor adventista também. E ele por 8 anos foi membro de uma igreja pentecostal e falou línguas. Em classe, quando estudávamos esse tema,
nós perguntamos para ele: Giovanni, você falou línguas 8 anos, e o que você falava? Ele disse: eu nunca soube. Mas se você nunca soube, como é que funcionou isso? É porque todo culto na igreja, todo mundo começa a falar, e é dito que quem não fala, porque não foi batizado com o Espírito Santo, é um cristão de segunda categoria. E todo culto eu ficava querendo falar também, porque todos falavam e eu não. E um dia, naquele euforismo, eu comecei: Harabarashura, shurabarahara. E o pastor disse: foi batizado. E a partir desse dia eu nunca mais parei de falar, mas eu nunca soube o que eu falei. Giovanni não é um caso isolado, porque eu já entrevistei dezenas de pentecostais com a mesma pergunta: o que é que você está falando? Eu não sei. E o que é que você está aprendendo e edificando? Não há resposta. Eu atribuo a 2 coisas o dom de línguas no movimento pentecostal. Primeiro, pessoas honestas e sinceras, que na busca pela verdade, com sede de Deus, elas começam a falar, movidos pelo ambiente, no desejo de ser aceitas por Deus e serem batizadas. Segundo caso, pessoas mal intencionadas, que estão fazendo uso do dom para segurar as pessoas na ignorância e para fazer destas fantoches, para extrair delas o que eles querem. Segundo bloco de igrejas, só se preocupa com exorcismo. Todo culto tem exorcismo. Há uma semana atrás eu estava zapeando a TV e eu parei num canal desse exatamente no momento em que o pastor estava exorcizando. Lembre-se, o exorcismo é um dom bíblico. Deus dá esse dom para alguns na igreja. Mas quando o pastor começou a exorcizar uma mulher, eu daqui a pouco percebi que essa mulher estava com um microfone de lapela, aqui assim, para que a sua voz saísse perfeitamente na TV. E eu comecei a pensar comigo: será que essa mulher foi para o bastidor e colocaram ela, maquiaram ela, botaram uma lapela nela, para daqui a pouco entrar para ser exorcizada? Como é que eles fazem? Porque na TV tem horário para começar e terminar. Será que agenda um diabo para segunda, um diabo para terça, um para quarta? E outro dia, uma dessas mulheres disse para mim assim: vocês adventistas, vocês não têm poder, porque vocês não expulsam demônios. Eu disse: poder não tem a tua igreja, que todo dia tem demônio nela. Cadê o poder dessa igreja que expulsa o demônio na segunda, na terça ele volta, expulsa na terça ele volta na quarta? Todo culto é exorcismo. E ali as pessoas oram e são derrubadas, jogadas ao chão, e estão dizendo: é o mover do Espírito. Amigo, quando o Espírito move em você, ele te ergue, ele nunca te joga no chão. Quem joga no chão é o diabo, o Espírito só ergue. E enquanto as pessoas estão envolvidas nesse sensacionalismo espírita, a palavra de Deus continua fechada. O diabo pode querer se manifestar na igreja adventista em um momento ou outro? Sim ou não? Sim. Mas quando ele quiser fazer isso, o que a igreja vai fazer? Vai orar. A igreja vai orar e ele vai ser expulso daqui. Sabe por quê? Porque aqui não é o lugar dele. Porque essa aqui é a igreja de Deus. Ele não tem lugar nessa igreja. Terceiro bloco de igrejas, só se preocupam com cura divina. E outro dia, vendo um desses aí, televisor, um desses teleevangelistas, ele contava que tinha voltado de um culto abençoado, onde ele fizera uma oração e 408 caroços foram curados. E eu fiquei me perguntando: 408? Será que ele entrevistou essas pessoas antes do culto? Será que ele as entrevistou depois do culto? Todas elas tinham um problema de caroço?
E ele contou uma por uma para saber que eram 408. Se houvesse cura divina de fato nesses movimentos, não haveriam filas nos hospitais, haveriam filas nas portas das igrejas. Agora, quantas histórias você e eu já ouvimos de gente paga para encenar? De pessoas que chegam lá e são curadas de uma cadeira de roda, e depois amigos meus disseram, mas eu conheço essa pessoa, ela nunca andou em cadeira de roda. E estes que estão fazendo de igreja uma forma de se enriquecer, estão monopolizando a fé do povo, para arrancar deles apenas o que eles querem, dinheiro. E por falar em dinheiro, quarto bloco de igrejas, só se preocupa com a teologia da prosperidade. Dá o que você tem para Deus e você vai prosperar. Se você não prosperar, é porque há uma maldição em sua vida. Se você pagar tanto, nós vamos tirar a maldição. Cristo nunca prometeu isso para ninguém. O discurso de Cristo é o oposto. Ele disse para o discípulo que tentava segui-lo: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você quer seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E enquanto que as pessoas, e eu volto a refrisar, gente honesta, sincera, de boa fé, na sua busca por Deus, começa a dar tudo o que tem para estas pessoas, esses donos de igreja. E sabe o que acontece? Eles estão enriquecendo à custa da simplicidade do povo. Eu sou adventista desde os 13 anos. E eu tenho uma grande alegria todo mês quando eu devolvo meu dízimo e dou a minha oferta. Sabe por quê? Porque a igreja adventista não tem dono. Pelo menos humano. Quem é o dono dessa igreja? É Deus. Pastor Fernando cuida dessa igreja. Se ele quiser vender esse piano, ele não consegue. Porque não é dele. Tudo que nós temos pertence a Deus. A igreja pagou quase 100 milhões numa geradora comercial a Novo Tempo, há um pouco mais de 2 anos atrás. E de quem é Novo Tempo? É de Deus. O pastor Antônio Toste não consegue vendê-la. Qualquer pastor adventista nesse Brasil pode estar aqui na central de Curitiba ou pode estar lá no interior de Minas Gerais, em Aimorés. O salário dele é o mesmo. É o mesmo salário. E se alguém devolver um dízimo aqui esse mês de 10 milhões, o salário do pastor não vai ter R$1 a mais. Porque todo o dinheiro que entra para essa igreja é de Deus. Não se engane. A igreja adventista tem um único dono, e é Deus. E tudo que essa igreja tem deve ser empregado para a pregação do Evangelho, não para enriquecer seus pastores. Não é bom pertencer a uma igreja que não tem dono? Leia comigo o último verso dessa noite. Apocalipse 17, 12. 16, 12. Apocalipse 16, 12. Apocalipse 16, 12 diz assim: derramou o cesto, a sua taça, aonde, irmãos? Cujas águas o quê? Para que preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Sabe quem são os reis que vêm do lado do nascente do sol? Cristo e seus anjos. O rio Eufrates vai voltar a se secar na sexta praga. Babilônia vai cair.
essa Babilônia mística ou espiritual. E o rio será secado para que Cristo volte a essa terra. Ciro é um tipo de Cristo. Babilônia antiga é um tipo da atual Babilônia mística. E o secamento do rio Eufrates simboliza no Apocalipse a preparação das condições políticas e sociais e espirituais para a volta de Jesus. A história vai se repetir. E sabe qual é a notícia não agradável que eu tenho para dar a vocês? Se a história vai se repetir, na hora de irmos para os céus, muitos não quererão ir. E sabe por que não quererão ir? Pelo mesmo motivo, porque criaram laços, raízes em Babilônia. E na hora que o nosso rei chamar, eles não vão querer sair. Por isso, nessa noite, eu tenho 2 apelos a fazer. 2 apelos. Será que alguém que está conosco nessa noite, ao fazer uma análise da sua vida, percebe que tem laços com Babilônia? O que seria esse laço com Babilônia? Eu não sei, porque eu não conheço você. Mas será que quando dá o pôr do sol do sábado, nós estamos envolvidos com outras coisas ainda e não estamos prontos para receber o santo dia a cada semana? Isso pode ser um laço com Babilônia. Será que quando chega o final do mês eu não estou separando os meus dízimos e as minhas ofertas para devolvê-las a Deus? Isso pode ser um laço com Babilônia. Será que quando eu sento com minha família à mesa, eu coloco sobre ela alimentos que a Bíblia não recomenda? Eu estou fazendo uso de coisas que não são benéficas à saúde? Isso pode ser um laço com Babilônia. Será que no Facebook eu estou tendo conversas íntimas com uma outra mulher que não é minha esposa? Com outro homem que não é o meu marido? Isso pode ser um laço com Babilônia. Será que eu estou pretendendo construir uma família e estou intencionando começar a namorar um rapaz que não tem a mesma fé que eu tenho? Uma moça que não pensa como eu penso, que não tem a mesma experiência religiosa e nem quer ter do que eu? Isso pode ser um laço com Babilônia. Eu não sei qual é o seu laço, mas eu sei de uma coisa. Nessa noite está aqui aquele que tem poder de nos libertar de todos os laços. Nessa noite está aqui aquele que pode dar a você a vitória que você está buscando há anos e anos em sua experiência religiosa. Por isso, antes de fazer o meu apelo, eu queria contar uma última história. Eu estava pregando numa igreja e disseram assim para mim: pastor, prega sobre o batismo, porque aqui há muitas pessoas que fizeram estudos bíblicos e algumas precisam ainda tomar sua decisão por Cristo. E na última hora eu mudei o meu sermão e eu preguei sobre o batismo. Eu fiz o apelo e vários vieram à frente, entre eles uma jovem que chorava muito, e eu observei que ela chorava desesperadamente. Terminado o apelo, eu orei, nós nos despedimos, eu já estava dentro do carro para ir embora, quando um ancião se aproximou e disse: pastor, você pode voltar à igreja para dar atenção a uma jovem? Eu disse: posso. E quando eu voltei para dentro da igreja, só estava ela sentada aí. Ela chorava tanto que ela não conseguia falar. Eu busquei um copo de água, ela tomou, se acalmou, e ela disse assim para mim: pastor, você viu que eu fui num apelo essa noite? Eu disse: eu vi você. Mas por que você está tão desesperada? Ela disse: pastor, é porque eu não poderia ter ido num apelo. Mas por que não? Pastor, o senhor não sabe minha história. Há 6 meses lá em casa, meu esposo estava desempregado e nós estávamos começando a passar fome.
num ato de desespero, o meu esposo fez um pacto com o diabo. E a partir daquele dia, as coisas começaram a chegar lá em casa. Nunca mais faltou dinheiro. Nunca mais faltou comida. Isso tem 6 meses. Mas há 2 meses nós não temos mais paz. Porque foram na minha casa 2 irmãs aqui da igreja e começaram a estudar a Bíblia comigo. E eu vim aqui na igreja essa noite para receber um certificado que elas me prometeram. Mas sabe por que eu não poderia ter aceito o apelo para o batismo? Porque o meu esposo me disse que o dia que alguém lá em casa se tornar cristão, o diabo vai levar. E parece que está se cumprindo. Porque essa semana eu fui ao médico. Eu estou grávida. E o médico disse para mim que dessa gravidez, ou um ou outro vai sobreviver. Ou só eu, ou só a criança. Pastor, será que o diabo está cobrando o que foi prometido? Eu disse, Cláudia, você não fez pacto nenhum com o diabo, certo? Não, foi meu esposo. Então o diabo não pode cobrar aquilo que não foi oferecido. Eu nunca vi alguém aceitar a Cristo e se arrepender por isso. Por isso tenha fé que Deus vai te abençoar. Mas você tomou a decisão certa. Cláudia voltou para casa. Os meses se passaram. A criança nasceu. E ambas passam bem. Será que você tem um laço com Babilônia? Nessa noite Cristo pode te libertar. Então meu primeiro apelo é: se você tem um laço com Babilônia e deseja nessa noite, pelo poder de Cristo, receber a graça do céu para se libertar desse pecado que está ameaçando a sua salvação, enquanto o pastor Fernando cantar, você poderá ficar de pé e fazer a sua oração de entrega. Eu tenho um segundo apelo. Se nessa noite, enquanto estudávamos a Bíblia, você percebeu que você por muito tempo tem estado em Babilônia, e você tem estado seduzido pelas coisas que as igrejas estão dizendo e oferecendo, mas agora você está começando a ver luz na palavra de Deus, e Cristo está falando o seu coração. Eu quero convidar você para nessa noite, você entregar a sua vida a Cristo e tomar a decisão pelo santo batismo. A esse que quer se decidir pelo batismo, eu quero convidar para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Não é fácil tomar essa decisão. Tem que ter muita coragem. Mas antes que ele cante, onde está a primeira pessoa? Que quer dizer, pastor, eu quero me decidir por Cristo e pelo batismo. Eu quero sair de Babilônia. Eu quero pertencer ao povo de Deus. Eu quero orar por você. Onde você está? Pode vir. Pastor Fernando, enquanto ele canta. Você pode vir. Vem aqui. Eu quero orar com você no altar do Senhor. Quando Jesus te chama, tu não vês. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz.
Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. O Espírito Santo está falando com você? Você está ouvindo a voz dele claramente na sua mente? É porque você precisa se decidir hoje por Cristo. Você tem que vir aqui à frente. Você tem que tomar a sua decisão pelo batismo. Você não sabe quanto tempo você tem, então não fique aí sentado. Tome a sua decisão e venha. Você vai ter certeza de que essa obra é uma obra do Espírito Santo, porque Ele vai falar com você agora. Ele vai chamar você pelo nome. E quando Ele te chamar pelo nome, não resista. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Mas se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Por que você tem que dar esse passo? Porque você tem que usar a pouca fé que você tem. Ela pode ser pequena hoje, mas Deus vai te ajudar. Mas você tem que abrir o coração. Venha. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Quem mais quer ver? Pode Voltas vir. pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Antes que eu ore, um último apelo eu vou fazer. Está conosco nessa noite alguém que um dia pertenceu a essa igreja, mas pelos problemas que a vida tem, está afastado dos caminhos do Senhor. O coração está machucado. Alguém da igreja muito feriu você. Mas eu queria te convidar ao rebatismo nessa noite. Eu queria que você viesse aqui à frente. Tira essa mágoa do seu coração. Perdoa aqueles que negligenciaram. Toma a decisão agora do rebatismo. Quem quer vir? Venha. Você precisa passar pelo rebatismo. Agora é a hora de você voltar. O céu está te esperando. Feche seus olhos. Pai, Tu podes ver a pequena fé que há em nosso coração.
e o desejo que nós temos de te servir. Mas muitas vezes temos sido iludidos por Satanás. Às vezes estamos com laços presos ao pecado. Nós queremos que o Senhor nos dê a liberdade em Cristo nessa noite. Temos lutado com algumas provas há anos e não poderemos vencer, a menos que haja um milagre em nosso coração. Nessa noite nós queremos permitir que o Senhor faça esse milagre. Entre em nossa vida e tira de nós tudo aquilo que nos impede o céu. Nós não queremos ter laços com Babilônia. Nós queremos ter uma aliança eterna contigo. Nós queremos morar para sempre ao teu lado. Aqui à frente estão teus filhos e filhas. Eles estão expressando o desejo nessa noite de que o Senhor seja o Senhor da vida deles e de em breve serem batizados. Cuida de todos eles. Envia poderosos anjos dos céus para estar ao lado de cada um deles agora, e que esses anjos magníficos em poder possam guardá-los e protegê-los até o dia do batismo e até o dia da tua volta a essa terra. Estenda sobre esta igreja o manto protetor e derrama sobre nós o teu Espírito e prepara-nos a todos para a tua breve volta. E ao encerrarmos o culto dessa noite, o fazemos orando como aquele ladrão na cruz: Senhor, quando vieres em teu reino, não te esqueças de nenhum de nós. Amém. Permaneça em pé. Antes de nós irmos embora, nós iremos cantar. Mas antes eu tenho um anúncio a fazer. Uma chave com várias chaves tetras foi encontrado no banheiro. Então, se for de alguém, vai estar lá atrás, com o nosso querido irmão Anderson, lá atrás, ok? Muito bem. Vamos cantar então para nos despedir. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus possa te abençoar e te dar uma boa semana. Cantemos então, antes de sairmos, nos braços de Jesus. Oh,
Você vai em paz, na paz de Deus. E convido a todos para estar aqui quarta-feira, às 19h30, para o nosso culto especial de oração. Até lá.